Eu comecei uma floricultura totalmente sem experiência nenhuma no assunto, sem muito conhecimento, com pouquíssimo investimento. A minha primeira floricultura foi online e, por fim, até que eu abri uma floricultura loja física. Hoje eu vou contar um pouco do meu processo, porque a minha ideia é trazer conteúdos que vão ajudando as mulheres e empreendedores a se desenvolverem, mesmo que não tenham recursos financeiros, que não tenham conhecimento, porque no fundo tudo que a gente se impõe a fazer, a gente realmente consegue realizar se a gente tiver muita vontade. Então hoje eu vou contar um pouco sobre o processo da floricultura, como é que ele surgiu e como é que ele foi se desenvolvendo. Então inicialmente eu queria muito ser uma empreendedora, queria ter um negócio que eu pudesse trabalhar em casa, porque eu tinha uma filha pequena e ela ia meio turno para a escola, então eu tinha meio período livre, onde eu poderia empreender em alguma coisa. E inicialmente eu comecei trabalhando com chocolate, foi muito legal, muito bom, eu me desenvolvi bastante nisso, mas não era aquilo que me fortalecia o coração. Eu tinha começado a fazer um trabalho voluntário numa igreja em 2013, final de 2012 e início de 2013. Onde eu aprendi a fazer arranjos florais para essa igreja. Eu ia lá, decorava o altar da igreja com arranjos florais. E foi o meu primeiro contato com as flores. Eu gostei muito desse trabalho, era um trabalho que eu faço até hoje, um trabalho voluntário. E aquilo me preenchia, eu gostava daquele momento, achava aquilo bacana, mas eu nunca tinha pensado em trabalhar com aquilo. Era algo simplesmente que eu fazia, mas nunca tinha passado na minha cabeça empreender dessa forma. Até que um dia eu conheci uma amiga, e eu trabalhando com chocolate e contando para ela as dificuldades que eu tinha no meu dia a dia por causa disso. E ela me falou, por que você não trabalha com flores? E eu falei, poxa, é verdade, por que eu não trabalho com flores? Então, a primeira coisa que ela me deu como ideia, que foi uma ideia que ela fez e deu super certo. Ela criou um buquê com rosas vermelhas e bombons, onde toda a estrutura do buquê, a parte onde seria o caule do buquê, era feita de bombons. Então ela comprou um papel, um cone de papel craft, colou vários bombons ali, montou um arranjinho pequeno com 3 rosas vermelhas, colocou dentro daquele cone e aquilo ficou um buquê de bombom. E ela postou no Facebook, no marketplace do Facebook, no Dia dos Namorados, e vendeu um monte. E ela me falou, olha, esse buquê aqui vende que nem água, faça. E aí ela me ensinou a fazer, eu comprei o material. Eu lembro que na época eu não tinha muito dinheiro para investir. Eu lembro que eu investi R$150, era o que eu tinha para investir naquilo. Era uma época que eu estava morando em São Paulo e a gente não tinha uma estabilidade financeira, estava numa cidade nova, começando a vida, então era um período meio conturbado financeiramente. Comprei o material, montei o modelo do buquê e postei foto no marketplace, assim como ela fez. Eu vendi um buquê, fui lá, entreguei, fiquei super feliz com aquela venda, peguei aquele dinheiro da venda daquele buquê, e lá em São Paulo é muito comum nos mercados terem flores, né, para vender, flores assim para vender. E aí eu lembro que eu fui até o mercado e eu comprei umas flores, umas astromélias e uns mosquitinhos, e eu montei também um buquê de noiva, fotografei e postei também no marketplace. Uma semana depois, claro que eu perdi aquelas flores, foi um investimento, mas eu não gastei muito, porque o mercado vendia pouquinho, assim, então foi um gasto bem tranquilo. Mas, foi o valor que eu tinha arrecadado com a venda daquele buquê. Daí, fotografei, uma semana depois, eu consegui vender o meu primeiro buquê de noiva. Então, eu fui lá, postei as fotos, uma pessoa entrou em contato e comprou o meu primeiro buquê de noiva. E assim eu comecei a vender, eu trabalhava em casa, não tinha conhecimento nenhum, não sabia como armazenar flores, eu não sabia mal sabia como montar um buquê, porque uma coisa, por exemplo, você montar um buquê, um arranjo floral, numa estrutura de um floral, né, numa esponja floral. Isso é uma técnica, uma forma que tu tem. Claro que precisa ter criatividade, que precisa ter habilidade, que não é qualquer pessoa que consegue montar, com certeza. Entendo isso. Mas você montar um buquê, fazer um buquê de noiva, fazer um buquê para entregar, é totalmente diferente. E a minha dificuldade era enorme, porque eu não tinha esse conhecimento. Então eu ia lá e assistia vídeos na internet de como montar. Então eu assisti o vídeo de como fazer um buquê de noiva e montei o meu primeiro buquê de noiva. Não ficou lindo, maravilhoso, mas ficou bem aceitável, a foto ficou legal e eu consegui vender. Então eu fui aos poucos fazendo isso. Eu comprava um material,
tirava fotos e tudo com a venda daquilo. Claro que naquela época, como era o início, o investimento, eu não tirava nada para mim, não tinha lucro, não conseguia fazer um dinheiro para mim. O que é muito difícil para uma pessoa que está começando a empreender e precisa que o recurso financeiro entre na hora. Então, eu não tinha essa necessidade de ter o recurso financeiro na hora, porque na época eu era casada e o meu ex-marido, ele sustentava a família. Então, eu conseguia ter essa condição de, tipo, não precisar daquele recurso financeiro naquele momento. Então, eu indico para quem quer começar a empreender que tenha uma fonte de renda segura, né? Ou tenha um trabalho onde a pessoa recebe, daí ela empreende nas horas vagas, ou ela tem um recurso financeiro guardado, enfim. Começar do completo zero e depender de todo o valor que entre para sobreviver é algo que requer uma estrutura. Então, né, não recomendo que faça isso inicialmente, porque eu consegui fazer isso porque eu tinha, então, uma fonte segura de renda que eu me sustentava. Mas eu fui indo até o ponto de eu me sustentar sozinha. Então, eu nunca desisti do processo e fui indo até o ponto de eu me sustentar sozinha. Então, eu comecei a vender esses itens pelo Marketplace no Facebook. E eram vendas, assim, bem fáceis. Assim, o pessoal entrava em contato, gostava, mandava as fotos, o valor, e fazia a venda. E eu mesma fazia a entrega daquilo. E o tempo foi passando, isso eu comecei lá por final do ano, assim, tipo, era final de outubro, início de novembro. Então, até dezembro, ali, em dezembro eu vendi várias, daí eu montei cestas, daí eu comecei a vender cestas de café da manhã, cestas de chocolate, no Natal vendi algumas cestas, daí eu fotografava os arranjos que eu fazia para a própria igreja, eu postava também na internet, e aí eu vendi decoração para aniversário, e assim eu fui indo, e eu fui juntando aquele dinheiro e investindo, Qual que era o investimento? Novos produtos, novas fotos, e eu sempre buscava tirar boas fotos. Isso é essencial para quem está começando, ter boas fotos de qualidade. Quando chegou dezembro, a gente estava em São Paulo e foi visitar a família no Rio Grande do Sul, ficamos um mês fora e voltamos para São Paulo em fevereiro. Então a gente ficou um mês inteiro fora e voltamos só 2 meses praticamente, né? Voltamos no final de janeiro, início de fevereiro. Então eu fiquei todo esse tempo sem empreender ali, né? Só curtindo a família. E quando eu voltei já com o pensamento assim, cara, eu vou investir agora nesse negócio aqui, eu vou fazer o que eu puder para esse negócio dar certo. E aí, uma das primeiras coisas que eu fiz, eu fui pro Google e eu cadastrei uma floricultura online. Então o nome era Floricultura Online, era o nome do meu negócio. Eu cadastrei uma floricultura online, eu tinha um endereço residencial onde eu morava, né? Cadastrei ali, mas cadastrei como floricultura online, preenchi todos ali as descrições que precisavam no Google. Então, quando uma pessoa procurava floricultura na região, a minha floricultura aparecia como uma opção. E uma das sacadas que eu tive foi cadastrar ali no próprio Google o meu catálogo de produtos e também o link do meu WhatsApp. Então, quando a pessoa entrava no meu cadastro do Google, ali que ela clicava, ela via os produtos e as fotos. E os valores dos produtos que eu tinha cadastrado, que eram os mesmos produtos que eu tinha lá no início, feito as fotos, que era aquele buquê de bombom, que era alguns arranjos, que era buquê de noiva, daí eu já tinha criado alguns modelos de cestas, então tinha aquelas fotos ali e aqueles preços ali. Conforme eu ia vendendo e as pessoas iam me pedindo, então às vezes a pessoa dizia, mas eu queria um buquê assim, daí eu ia lá e montava o buquê conforme a pessoa pedia, fotografava e adicionava aquilo no meu catálogo. Então, esse cadastro inicial no Google fez muita diferença no meu negócio, isso foi em fevereiro, o início ali de fevereiro, e eu lembro que eu fiquei super focada nisso, eu ia lá, pesquisava, e via vídeos, e tentava entender como é que as pessoas compravam por ali, e fui fazendo tudo de uma forma, assim, muito focada naquilo. Então, esse Google Meu Negócio foi o que mais me deu resultado inicialmente, foi, tipo assim, claro que o Facebook também dava, né, e o Facebook foi por onde eu comecei, mas o negócio andou mesmo quando eu fiz o Google Meu Negócio.
E o negócio começou a rodar tanto que as pessoas começaram a aparecer na porta da minha casa, porque tinha o endereço cadastrado, era Floricultura Online, estava bem explicado que era atendimento online, que era entregas. Daí eu consegui um motoboy da região, chamei um motoboy, daí eles era uma empresa de vários motoboys, aliás, eles eram ótimos, eles tiravam fotos, e eles eram maravilhosos. E eles faziam as entregas, então foi uma das coisas que aconteceu, assim, no início eu entregava, mas depois eu assim, mas eu posso mandar isso aqui para outra pessoa, não precisa ser eu para entregar. E aí eu fui fui melhorando as coisas com o passar do tempo, assim. E aí as pessoas começaram a bater na porta da minha casa para comprar flor, porque viam lá que tinha uma floricultura online. Então, naquele momento em que as pessoas começaram a bater na porta da minha casa, eu tinha uma garagem, daí eu coloquei uma placa lá, Floricultura Online, algumas fotos dos produtos que eu tinha, o meu WhatsApp, e eu montei fiz um painel assim, para dividir a garagem, e naquele painel ali eu colocava algumas plantas, algumas flores, então quando a pessoa chegava, ela já sabia que realmente ali era onde eu vendia flor. Daí o meu segundo investimento foi, eu comprei uma geladeira de uma amiga, que ela estava se mudando e ela estava se desfazendo das coisas dela, e eu comprei uma geladeira para armazenar as flores. Tipo, eu levei um tempo para ir entendendo como é que era o processo de armazenamento. Eu via vídeos no YouTube, ia lá e fazia. Então eu vi que o ideal era as flores ficarem armazenadas numa geladeira. Inicialmente eu não armazenava flor em lugar nenhum. Eu comprava flor, botava num balde e deixava ali na minha casa. E era um calor e eu perdia flor, mas eu fui aprendendo, fui pesquisando e fazendo. E aí eu comprei essa geladeira, coloquei lá nos fundos da casa, tinha um espaço lá, comprei a geladeira e daí eu comecei a ter flores armazenadas em casa. Inicialmente, eu comprava flor lá no mercado, eu ia no mercado, corria no mercado, comprava, montava. Só que como começou a girar, o negócio começou a vender, eu comecei a ter flores armazenadas em casa. Quando chegou março, chegou o Dia da Mulher. E quando março chegou, eu já tinha uma lista de clientes que eu já tinha atendido pelo WhatsApp. E eles já tinham comprado, já tinham feito algumas compras. Lembrando que isso eu comecei no final de outubro, né? Então e fiquei 2 meses fora. E quando eu voltei em fevereiro, que o negócio começou a andar. Então, quando chegou março, que era o Dia da Mulher, eu tinha uma lista de clientes que eu já tinha atendido. E eu criei um catálogo do Dia da Mulher, com pouquíssimos modelos, tipo, acho que eram 3 modelos de buquê e umas cestinhas ali que eu criei. E eu mandei para esses clientes que eu já tinha vendido, que eu já tinha feito vendas para eles, pelo WhatsApp. E esses clientes, praticamente todos encomendaram buquês para o Dia da Mulher. Quando eu comecei a fazer as encomendas, eu lembro, assim, que eu fiquei apavorada, porque eu não conseguia parar para produzir. Eu fiquei o dia inteiro no WhatsApp atendendo aqueles clientes do qual eu tinha mandado o catálogo ali. E eu anotava pedido. E quando eu olhei, eu falei, cara, eu vendi mais do que eu comprei de flor para vender. E aí eu lembro que eu liguei para o fornecedor, e graças a Deus eu morava em São Paulo, então São Paulo tem muitos fornecedores. E aí eu consegui comprar mais flores. Fui lá, comprei, fiz uma compra, porque a gente compra antes, né, da data. Então, a maioria trabalha com encomendas, né, a maioria dos fornecedores. Então, por exemplo, o Dia da Mulher é dia 8 de março. A compra que a gente faz já é lá pelo dia 10, 15 de fevereiro. A gente já encomenda, claro que as flores vão chegar lá só na semana do Dia da Mulher, mas a gente faz a compra antecipada. E daí eu lembro que eu consegui comprar mais flores, fiquei super aliviada, né? Só, graças a Deus consegui comprar mais. E eu pensei, cara, como é que eu vou fazer isso aqui, né? Era muita venda para fazer. E aí, o meu primeiro Dia da Mulher, eu consegui juntar um dinheiro muito bom. Eu consegui pagar todos os investimentos, tirar um dinheiro para mim, foi a primeira vez que eu tirei um dinheiro realmente para mim usufruir, e guardei o resto. Continuando, que chegou uma pessoa aqui. E aí, depois desse Dia da Mulher, que eu consegui juntar esse valor, daí eu comecei a investir mais ainda em produtos. Então, eu comprava produtos novos, tirava novas fotos e ia incrementando naquele meu catálogo.
E aí eu comecei a trabalhar muito pelo Instagram naquele momento, então eu gravava muitos vídeos, eu montando, eu fazendo, e eu comecei a ter bastante seguidores ali no Instagram. E essas pessoas que compraram e que ganharam também presente no Dia das Mulheres acabaram me conhecendo, então eu fui aumentando o número de clientes. Até então que chegou o Dia das Mães, então no Dia das Mães eu lancei novos produtos, e aí eu fui entendendo que toda vez que chegava uma data especial, que eu podia lançar um produto novo. Eu fazia um novo investimento, lançava um produto novo, e aquilo chamava muita atenção, tanto nas redes sociais quanto para os clientes que eu já atendia. Então, eles sempre estavam esperando que eu lançasse um produto novo. E aquilo foi fazendo com que eu criasse uma rotina até do próprio empreendimento. Então, quando chegou o Dia das Mães, eu lancei produtos novos, depois veio o Dia dos Namorados, eu lancei produtos novos, e assim a coisa foi acontecendo. E ela foi indo, e eu fui trabalhando ali com o Instagram e fui atraindo público através de diversas formas. Então, eu atraía pelo Google, eu atraía pelo Instagram, eu atraía pelo Facebook e eu atraía no boca a boca. Então, aquilo começou a ganhar um corpo, começou a ganhar uma forma. E aquela floricultura online, daí ela foi indo já, desde que eu lancei como online, mas ela foi indo já para um aspecto físico, porque muitas pessoas iam até a minha casa, ou para retirar o buquê, ou então viam na internet e iam até lá em casa porque queriam comprar ali um buquê na hora. Então acontecia bastante atendimentos presenciais. E ali eu já comecei a, nossa, que legal, né, uma floricultura. Então eu comecei a estudar, a pensar sobre isso. Mas, naquele momento, São Paulo não era o lugar que eu queria morar, que eu queria viver, que eu queria me estabelecer. E veio uma mudança de cidade no meio desse processo. Então eu me mudei de cidade, saí de São Paulo para ir morar em Santa Catarina, numa cidade do interior com 11 mil habitantes, num sítio. E aquilo acabou um pouco, assim, se tornando uma pequena bagunça ali na minha vida, porque eu vi que eu ia ter que iniciar o meu projeto desde o início numa cidade diferente e um público totalmente diferente, e ali eu vi a dificuldade que existe cultural para o empreendimento. Porque aquela forma como eu comecei a empreender em São Paulo, eu tentei aplicar, óbvio, né, na cidade onde eu fui morar, e não funcionou. Inicialmente não deu certo, as pessoas não compravam, porque elas queriam ter uma referência física, uma loja física. Então eu tive muita dificuldade inicial de vender de forma online. Elas queriam ir até a minha loja, então elas me perguntavam, não, mas de onde que tu é? Mas aonde que é a tua loja? Como é que eu nunca te vi? Sabe, é uma cultura... Imagina, uma cidade pequena, né? Uma cultura completamente diferente. E só o fato de você chegar de fora, falando, né, o sotaque diferente, a maneira de se expressar diferente, os produtos diferentes. Então as pessoas ficavam muito desconfiadas, assim, foi muito difícil o negócio implementar. E também nessa época, quando eu mudei de cidade, eu acabei perdendo meu pai. Foi um momento muito doloroso e eu fiquei muito, assim, perdida, assim, era uma vida nova, né, uma cidade nova, morando num sítio, e daí eu perdi meu pai, então eu me vi num momento, assim, puxa, de muita fragilidade, assim, tanto emocional, quanto financeira, quanto física, e aquilo me desestabilizou, assim, completamente, mas eu nunca desisti daquele meu objetivo. Eu fiquei praticamente 1 ano quebrando a cabeça e tentando coisas, né? Daí tentava uma coisa, tentava outra, e as coisas não davam certo, elas eram travadas, assim, eu não fluía. E foi um período que eu perdi todo o investimento que eu tinha juntado, todo o valor que eu tinha juntado nas datas comemorativas em São Paulo, que eu tinha feito um pé de meia, e a minha ideia era investir nessa nova cidade, começar um negócio do zero. E toda essa instabilidade que a vida trouxe, de eu perder meu pai, de estar morando num sítio e a coisa não funcionar, eu perdi todo o valor que eu tinha juntado. E eu fiquei sem nada. E quando eu me vi que eu não tinha valor para investir e que foi assim, né, algo fora da caixa. Mas graças a Deus surgiu a ideia de um amigo, né, de ele que falou pra mim assim, olha, tem uma cafeteria aqui na cidade que é muito legal, tem bastante turista, por que você não coloca umas flores pra vender nessa cafeteria? E aí eu comecei a trabalhar em cima dessa ideia, desse meu amigo, de como que eu poderia fazer, e daí eu comecei a criar
uma ideia de uma estante de flores, daí eu pensei numa marca, e aí as coisas foram acontecendo, fui clareando, assim, as ideias, e daí eu fui projetando aquilo, as coisas foram acontecendo, eu fui criando uma marca em cima daquilo, daí eu comecei a pensar nas cidades, como que é essa cidade, como que as pessoas pensam, como elas se comportam, e aí eu comecei a criar uma estrutura de um negócio em cima dessa ideia, e foi muito legal, porque foi uma porta de entrada na cidade. As pessoas queriam um lugar físico, então eu encontrei, né? E isso me trouxe muitas oportunidades, porque muitas pessoas começaram a conhecer meu trabalho através dessa cafeteria. E através dessa cafeteria eu consegui muitos contatos com decoradores, com empresários, pessoas que estavam abrindo negócios. Então, por exemplo, uma decoradora viu o meu trabalho lá, achou legal, pegou o meu cartão, entrou em contato comigo. E dessa decoradora, eu consegui vários projetos de decoração, e aí eu consegui ir juntando dinheiro, eu consegui ir fazendo a coisa acontecer. Eu não tinha dinheiro para investir nessa cafeteria quando eu comecei o negócio, e eu fiz um empréstimo para investir, porque eu tinha perdido todo o dinheiro. E eu fiz um empréstimo, um amigo meu me emprestou, e aí, conforme eu ia vendendo na cafeteria, eu ia pagando esse empréstimo. Eu fiquei um ano inteiro pagando esse empréstimo para ele, tirando muito pouco para mim, assim, né, durante os primeiros meses, principalmente. Mas quando começou a chegar as datas comemorativas, eu comecei a fazer mais nome, a ficar mais conhecida, consegui ir juntando mais dinheiro, até que chegou o momento em que as pessoas começavam a me perguntar: onde é a tua loja? 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 E eu falei: cara, não adianta, essa cidade precisa ter um espaço físico e eu vou abrir um estúdio. E eu comecei a projetar, abrir um estúdio, ver uma sala e tudo mais. E dessa minha ideia, que era ter um estúdio para mim produzir e entregar os buquês ali, porque como eu morava longe do centro, eu vinha e voltava, então era uma complicação. E aí nasceu a minha floricultura, porque esse estúdio, ele não serviu só como estúdio, porque daí eu entendi que não, as pessoas querem um lugar para ir comprar planta, flor, e aí foi nascendo a floricultura, e esse processo todo eu fui aprendendo. Então eu aprendi o que as pessoas queriam, eu aprendi o que vendia, eu aprendi o que dava certo, o que não dava certo. Eu entendi que uma coisa é completamente diferente da outra, na cultura, na cidade. E aí eu fui fazendo as coisas, fui testando, sempre enfrentando o medo, né? Enfrentando medo, e foi indo. E aí eu saí de uma cafeteria para uma floricultura loja física. O meu faturamento, ele triplicou, né? O nome da floricultura ficou conhecido e a floricultura se estabeleceu. Em menos de um ano, eu já tinha um faturamento mensal constante, que manteve e que só sobe. Então, eu entendi como que funcionavam as coisas através das experiências que eu tive. Então, essa foi a minha história, e no próximo vídeo, eu convido vocês a viverem a história de vocês. Quero trazer assuntos e coisas que abordem, porque eu tô contando a minha história, mas não significa que todo mundo tenha que passar pelo mesmo processo. Mas é muito interessante quando a pessoa vivencia o seu próprio desenvolvimento. Cada um vai experimentar coisas completamente diferentes, e a única coisa é que a nossa mente tem que estar aberta para isso, para se desenvolver, para fazer um negócio acontecer. E a gente não pode desistir, porque se a gente desiste no meio... Se eu tivesse desistido quando eu perdi todo o meu dinheiro, eu não estaria aqui agora, né? Então, isso faz parte, né? Perder as coisas e se ver numa situação vulnerável faz parte do processo. Hoje tá corrido aqui, mas a gente conseguiu... Eu teve que interromper o vídeo algumas vezes. Mas é isso, espero que vocês gostem. No próximo vídeo sobre floricultura do zero, eu vou falar sobre fornecedores, armazenamento de flores, de plantas. Então vão acompanhando aí. Um beijo e até o próximo vídeo.